Olá, queridos, bem-vindo ao terceiro dia do nosso estudo 40 dias na Palavra de Deus. Aqui é o Apóstolo Fábio, eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com você. Essa palavra está em Mateus, capítulo 13, versículos 3 até o versículo de número 23, mas eu não vou ler tudo isso, nós vamos ler uma parte do 3 ao 9 e depois do 18 ao 23. É uma parábola conhecida, é a parábola do semeador, onde aqui Jesus começa a falar com parábolas com seus discípulos, porque na verdade ele sabia que algumas coisas que ele ensinava para eles era mais difícil de entender, então ele contava como histórias, para que somente só aquele mesmo que quisesse entender e prestasse atenção, pudesse assim perceber o que ele estava falando. Ele não falava assim aberto para todo mundo e qualquer um ouvir uma palavra errada. Ele dava assim um gostinho de sabor diferente, de um segredo na receita para que quem realmente quisesse pudesse entender. Então a palavra diz assim em Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 9. Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em terra boa, deu-lhe colheita a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está fazendo aqui um paralelo onde a gente pode observar que ele fala sobre semente e sobre terra. Ele fala aqui do trabalho de um semeador. E o que é a semente, o que é a terra? A palavra de Deus para nós ela é uma verdade muito simples, muito clara. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente estuda, a gente não entende, a gente acha complicado, mas nós temos que treinar os nossos olhos e o nosso coração a perceber a simplicidade da palavra de Deus. Nesse caso aqui, semente significa palavra. O que é a palavra de Deus? Em João capítulo 1, a Bíblia apresenta que no princípio era o verbo, ou a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a ação. Jesus, ele é o verbo. Jesus é o pão de Deus que veio para matar a nossa fome. Quando nós entendemos que a palavra do Senhor foi plantada, nós podemos entender que é uma semente muito boa. Mas o texto também faz um paralelo falando aí a respeito da terra, do solo. O que é o solo? O solo é o nosso coração. Nós é que temos que ter um coração pronto e disponível para entender. Eu quero continuar lendo com você aqui Mateus capítulo 13. Eu vou ler agora de 18 ao 23. Mateus 13, de 18 a 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele logo abandona. Quando a semente, então, ela cai no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação do dia a dia, as dificuldades, as lutas, aqui a Bíblia diz assim, o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quando a semente, no versículo 23 finalmente diz, e quando a semente caiu em terra boa, é o caso daquele que ouve a palavra e a atende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Que importante é você entendermos o que Deus quer falar a respeito nesse terceiro dia da palavra. A palavra de Deus é Jesus e o nosso coração é a terra que deve estar pronta para receber a palavra. Escute algo, a condição do seu coração, a disposição com a qual você senta para ler a Bíblia, você senta para orar, você senta na igreja, você vai ali adorar ao Senhor. O teu coração vai determinar o quanto a palavra que é boa, que é Jesus, vai poder depositar. A gente tem que estar disposto todos os dias a querer receber a palavra nos corações, mas não só receber, mas colocar em prática. Aqui falou na parábola, na explicação, que quando cresce nos espinhos, o cuidado da vida, a preocupação com a riqueza, torna infrutífera. A semente ela foi feita geneticamente para dar o fruto.
Toda semente comanda um fruto. A semente que você tem hoje é o fruto do teu amanhã, é o fruto do teu futuro. Você quer garantir o teu futuro? Plante uma semente hoje. Sementes boas vão dar frutos bons, sementes não boas vão dar frutos ruins. Esse é o segredo que nós temos que aprender, ouvir e prestar atenção. No casamento é muito interessante prestar atenção nessa historinha que eu vou te contar. Às vezes os homens, a gente deita na cama, a gente dá risada com as esposas, vê televisão, vira para o lado e dorme, e a gente, marido, a gente é mais desligado. E eu ouvi uma vez minha esposa falando alguma coisa assim, quando eu estava pronto para dormir, ela falou assim, na verdade você não me conhece. Eu falei assim, poxa, mas como que eu não te conheço? E eu sabia que aquilo seria uma conversa mais longa, eu queria dormir, mas a minha intenção foi acender a luz, a gente conversou e algumas vezes a gente tem aplicado a conversar mais e mais, porque na verdade eu fui perceber que eu não a conhecia na profundidade que ela queria ser conhecida. A palavra de Deus, meus queridos, é a mesma coisa. Você pode ler a palavra com um ato mecânico de eu li os versículos, li o texto de hoje, eu estou fazendo aqui 40 dias na palavra, eu tenho aqui o meu livro, né? Então eu vou ler hoje aqui a passagem do livro. Então aqui, por exemplo, a gente está lendo aqui dia 3, eu abro aqui no livro dia 3 e eu posso me preocupar em ler e somente pensar assim, eu vou pensar qual é o versículo de hoje. O versículo de hoje é Filipenses capítulo 2, versículo 13. É muito mais que isso. Você conhecer a palavra de Deus é você gastar tempo para conhecer aquele que é o autor da palavra. Se você se dedicar à palavra, você verdadeiramente vai mudar a tua vida, a tua casa, a tua história, vai impactar as pessoas à sua volta de uma forma natural, nada forçado. Eu quero encorajar você a continuar nesses 40 dias na palavra. Hoje é o dia 3, que você veja esse vídeo, você medite na palavra, faça a tua lição e você seja abençoado. Até o próximo vídeo, um beijo no coração, Amo você, graça e paz.